Bom dia a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magalu, referente aos resultados trimestrais. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência, inglês ou português. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, no endereço ri.magazineluiza.com.br, onde já se encontram o release de resultados e a apresentação, ambos nas versões português e inglês. O link para a apresentação em inglês também está disponível no chat. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o microfone para seguir com a pergunta. As perguntas recebidas por escrito serão respondidas posteriormente pelo time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Fred Trajano, CEO do Magalu. Por favor, Fred, pode começar. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do call de resultados referente ao primeiro TRI 2022 do Magalu. Acho que um TRI que é marcado aí por alguns destaques, né, que estão em linha com aquilo que a gente vem comunicando ao mercado desde os resultados do terceiro TRI do ano passado. O primeiro TRI marcado principalmente por recuperação de margens operacionais expressivas, se a gente compara com o quarto TRI do ano passado. O aumento expressivo de crescimento do marketplace, a gente vai falar sobre isso ao longo da apresentação. A queda e normalização dos estoques também, em torno de R$1 bilhão, o que a gente tinha também comunicado e prometido aí ao mercado. E a normalização também das vendas de lojas físicas, tá? Apesar da baixa comparação afetada aí no ano passado pelo fechamento de lojas da Covid, já há uma sinalização positiva para a loja física. O Fabrício vai poder falar sobre isso mais tarde, nosso diretor de operações. Eu estou aqui com toda a diretoria executiva da companhia, que pós a apresentação que eu e o Roberto Belíssimos vamos fazer, vão estar disponíveis por Q&A. Bom, falando primeiro sobre vendas, a gente cresceu no trimestre 13%, em cima de uma base de crescimento de 63% no ano passado. Então, se a gente olhar uma base de 2 anos, 84% de crescimento, com online representando praticamente aí 75% das vendas totais da companhia. Destaque continua sendo, né, o e-commerce, especialmente o marketplace, embora a gente venha num processo de recuperação expressiva das margens operacionais, a gente continuou crescendo o e-commerce acima do mercado, o crescimento do e-commerce, próximo slide, por favor, de 150% em relação a 2020, 16% em relação a 2021, o crescimento trimestral de 50% do marketplace, em cima de uma base absolutamente alta também do primeiro TRI do ano passado. Nós estamos com a participação do 3P já em torno de 40%, né, nos últimos meses do online do Magalu, enfim, um crescimento bastante expressivo, mesmo considerando que a gente já precificou as taxas de take rate no 3P a partir do começo de fevereiro, tá? Então, ampliação de take rate, nós tivemos 2 dos 3 meses com essas taxas maiores, o que representa rentabilidade maior para o marketplace. Ainda assim, a gente conseguiu crescer bem acima do mercado, aí 50% no trimestre, né? Enfim, em cima de um crescimento alto. O online, como um todo, como eu falei, 150% de crescimento no ano passado. Acho que é sempre importante olhar os 2 anos, porque o primeiro TRI do ano passado foi o melhor TRI do mercado também. Então, nós tivemos um crescimento em cima do crescimento, mesmo com o próximo slide, uma recuperação expressiva, né, de margens, né. Aqui eu queria falar um pouquinho de crescimento de lojas físicas, né, acho que um ponto destacado aí do trimestre. A gente cresceu 6% em relação ao ano passado, 10% em relação a 2020. Lembrando, obviamente, que tanto 2020 quanto 2021 a gente teve lojas fechadas por conta da Covid, tá? Mas esse número, ele é positivo no sentido que abril e maio continuam num trend positivo,
né? E aí, no caso, no ano passado, as lojas já estavam abertas. Então, estamos com um cenário mais positivo, né? Depois de um quarto tri muito difícil para lojas físicas, apesar de todo o cenário econômico, eu considero, né, esse uma notícia boa do quarter. Obviamente, o destaque foi o marketplace, porque a base era comparável, né? A loja física, como eu falei, tinha essas lojas fechadas em função da pandemia ano passado, mas a gente está vendo um trend positivo aí, principalmente a partir de abril, em maio também, né? Não deixa de ser acima da expectativa do que o mercado esperava para esse período, depois de um quarto tri bem difícil, tá? E continuamos ganhando share também em loja física, o que é importante. Com relação às margens, tá? Como eu falei no começo da apresentação, esse foi um destaque, nós viemos comunicando ao mercado que principalmente num P de bens duráveis, a gente ia fazer um projeto de recuperação de margens. Quando eu falo um P, inclui loja física também, tá? É um P loja física e online. A gente cresceu a margem de 2,6% ajustado para 5% no trimestre, 2,6% sendo o quarto tri do ano passado, 5% é o primeiro tri desse ano, uma série de ações que nós fizemos aí de rentabilização, repasse para o preço, né? Eu falei um pouco de aumento de take rate também, né? Otimização de despesas, redimensionamento da companhia como um todo, aumento de eficiência em logística, muito investimento em inteligência de marketing, estamos com ROIs históricos de marketing aí, bastante otimizados também, enfim, um trabalho muito grande, né, que a gente conseguiu já recuperar, e se a gente olhar o mês de março, isoladamente, que a gente publicou aí no nosso release, a margem já foi para 6 pontos, tá? Lembrando que, historicamente, o Magalu sempre trabalhou com margens operacionais acima de 8, tá? A gente só reduziu esse número nos 2 anos de pandemia, muito em função dos fechamentos de loja, nesses 2 anos de pandemia, um pouco de trade-off que a gente fez para crescimento, né, enquanto o juros estava 2% ao ano, né, acho que valia a pena fazer esse trade-off, e agora que o juros foi para 13% ao ano, o juros futuro, a gente acha que as margens históricas são mais apropriadas para esse momento de juro alto, e esse processo de recuperação de margem que a gente, né, iniciou nesse quarter aí, ele certamente vai continuar acontecendo pelos próximos trimestres, tá? Com um efeito também muito grande de margens brutas, vocês verem aí que a gente, de fato, trabalhando com margens compatíveis com o que o mercado está fazendo também, tá? Apesar, né, desse aumento de margem, eu volto a repetir que se a gente compara com os principais players de mercado que publicam resultado, o nosso crescimento em 2 anos foi acima da média do mercado, né? Então, a gente está conseguindo recuperar as margens, mantendo aí um crescimento que a gente conquistou nesses anos de pandemia. Eu falei no primeiro tri que a gente, nos anos de pandemia, dobrou de tamanho, né, a empresa como um todo, triplicou o e-commerce e quadruplicou o marketplace, né? Então, a gente continua ainda com bases de crescimento superiores do mercado, mesmo com a recomposição das margens, como a gente falou. Então, acho que é bom registrar isso, a gente tem que olhar sempre, né, um período mais longo histórico, porque cada empresa teve o seu quarter anterior com base diferente. Então, isso tem que ser considerado nas análises aí de vocês, tá? Mas eu considero positivo nesse sentido. Olhando para frente, né, um pouquinho, a nossa aposta continua sendo o crescimento do marketplace. A gente está bem confiante na nossa estratégia. Eu acredito que pós-pandemia, a gente já atingiu aqui no e-commerce brasileiro 15% de participação em relação ao varejo total, né? E o próximo crescimento se dará necessariamente por um processo muito importante, que é você digitalizar o varejo analógico brasileiro. Se a gente não pegar os varejistas analógicos e fazerem eles venderem online, a gente não vai conseguir passar significativamente de 15%, 20% de varejo online. Então, o próximo ciclo de crescimento do online brasileiro necessariamente vai passar pelos marketplaces, ajudando o varejo físico a se digitalizar. É isso que a gente começou na pandemia com o lançamento do parceiro Magalu. Adicionamos 154 mil sellers à nossa base, são 180 mil total. Vale destacar que os nossos sellers são formais, tem CNPJs registrados, então não dá para comparar com um marketplace que coloca a pessoa física como PJ, tá? Então é um diferencial grande para a gente adicionou 50 milhões de ofertas aí no nosso processo, tá? Então fomos o marketplace, né, nessa característica de seller formal, que mais adicionou sellers nos últimos anos, né? Uma base diversificada, geograficamente desconcentradas e com uma característica muito forte de long tail. Nós continuamos no processo muito forte, né, de walking the talk nesse sentido, pode passar. Nessa semana, nós vamos ter a primeira grande ação, né, da caravana, tinha feito um pelote em São José dos Campos, nós vamos estar rodando o Brasil inteiro, né,
e indo em busca desses sellers. Eu acho que o seller analógico ele precisa de um processo de convencimento, né, ele precisa, né, de proximidade, de calor humano. Então, a Luísa Trajano, nossa presidente do conselho, vai rodar o Brasil todo aí, junto com a diretoria executiva do Magalu, todas as empresas do ecossistemas, né, a fintech, né, as empresas a empresa de logística, as empresas parceiras, todas elas vão estar lá expondo, né, os seus serviços para sellers brasileiros, vamos estar cursos gratuitos da ComSchool, que é a empresa que a gente comprou, né? Então vamos estar rodando o Brasil inteiro. Primeira parada em Maceió aqui, fizemos um piloto em São José dos Campos, e após caravana, sem a presença dela ainda, da Luísa, a gente já atingiu 5% dos varejistas da região, né, e publicamos 6 vezes mais sellers do que publicávamos antes da caravana. Então é uma ação forte que tem tudo a ver com a multicanalidade e com as características do Magalu. Estamos super animados com essa ação, tem a cara do Magalu, tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande, principalmente para trazer esse seller de perfil diferente, que é uma grande aposta nossa aí para o crescimento sustentável e de longo prazo do nosso marketplace. Próximo slide, por favor. A importância da caravana é justamente trazer perfis de regionalidades diferentes. O Magalu é a empresa que tem trazido sellers mais diversificados para a sua base. Então, a hora que você olha aí as nossas safras, você olha aí que a nossa característica, mais de 70% dos sellers novos são de categorias de cauda longa, tá? A cauda longa cresce o dobro da cauda a cauda longa cresce o dobro das categorias tradicionais em relação a anos anteriores, né? Então a gente tem, se a gente cresce 50%, nesses 50% a gente cresce o dobro, né, em cauda longa do que em categorias core, né, gerando esse 50% de média, tá? Então continuamos crescendo bastante expressivamente em cauda longa e super importante, porque a gente aposta muito na geolocalização, na entrega local, né? E nós estamos desenvolvendo uma malha logística utilizando as lojas físicas, nós estamos crescendo muito a beça local. Não é à toa que a nossa primeira parada da caravana vai ser em Maceió, a segunda Aracaju. Né, estamos trazendo sellers aí de novas regionalidades. Pode passar. E eu queria reforçar bastante o que a gente tem que nenhum outro marketplace tem, que é a loja física, tá? Eu quero reforçar que a nossa loja física, além de ser um canal importante de venda, ela é um ponto de apoio local ao marketplace, tá? É uma agência de postal para eles, 400 lojas já estão funcionando como agências postais do Magalu, mais de 15 mil sellers já estão utilizando as nossas lojas como agências, dropando produtos, tá? E é uma quantidade super expressiva do total, né? Do total que a gente vende no online de 3P, 13% já é retirado em loja, então a gente de fato tem usado as lojas e elas são a grande responsável por hunting também. Todo o pré-cadastro que a gente fez para Maceió foi a equipe das 18 lojas de Maceió que fizeram um pré-cadastro alto lá para nosso evento, né, da caravana do Magalu, né? E as lojas, na sua totalidade, trouxeram mais de 50 mil sellers no último ano para o Magalu. Então, as lojas funcionam muito como ponto de hunting para o Magalu e também, crescentemente, ponto de apoio aos sellers, especialmente no que diz respeito à logística, tá? E, nesse sentido, nós estamos melhorando bastante aí a nossa logística 3P, lembrando que a nossa logística 1P é a melhor do mercado, 75% das entregas 1P já em 1 hora, em até 2 dias, né? Desculpa. Crescendo bastante significativamente, inclusive same-day delivery, entrega ultra rápida, também lançamos no trimestre, mas a entrega 3P a gente já saiu de 22% para 31%, né? E com essa expansão da regionalidade que a gente está conseguindo com o parceiro Magalu, e também, próximo slide, por favor, com o lançamento do nosso serviço de complementar de fulfillment, a gente pretende aumentar expressivamente a participação, né, de entregas rápidas no 3P, que eu falei foi para 30%, a ideia é crescer expressivamente esse número nos próximos anos, mas com o diferencial que o nosso fulfillment, ele continua dentro da nossa lógica de racionalidade, ele está sendo desenvolvido nos mesmos CDs do 1P, nós não temos CDs exclusivos de 3P para fulfillment, que essa foi sempre a estratégia que a gente não acreditou, porque o custo dele é muito alto. Na verdade, o desenvolvimento que o Labs fez e que a nossa equipe de logística fez, ela aproveita as mesmas docas, a mesma malha do 1P, né? O operador do CD, ele faz o pink do 1P e do 3P de uma maneira seamless,
né? É totalmente escalável, uma maneira que você faz num CD, você faz em todos os CDs da rede, né? A gente também vai extrair todos os benefícios da multicanalidade, então aquele percentual de in-store pickup para 3P de 3% vai aumentar também significativamente, como entrega em até 2 dias, né? Então a gente faz um fulfillment hoje que está aí agora com espaço adicional, com a redução de estoque de 1P que o Beto vai falar, a gente gerou bastante espaço nos nossos CDs, né? E também temos espaço nas nos nossos caminhões para fazer a entrega aí do 3P com custo apenas marginal para o Magalu. Então, de novo, é uma estratégia ainda integrada no contexto de multicanalidade, né, e complementar a nossa entrega ultra rápida e ultra local, que é a nossa grande aposta também para a logística. Então, estamos com o suíte completo aqui e com bastante confiança de que nós vamos ter, assim como temos um P super eficiente, com despesas muito baixas, nós vamos ter o 3P também crescendo, com entrega mais rápida, mas com custo apenas marginal de entrega, que é o grande issue dos marketplaces brasileiros, o custo de entrega muito alto, principalmente quando você vai para cadeias menores. Lembrando que o nosso fulfillment tem um diferencial que nós vamos ter, além do courier, nós vamos ter também o rodo, tá? Então, também produtos de ticket maiores vão se beneficiar. Hoje, a oferta de rodo é muito limitada no mercado, né? Certamente vamos ter um sucesso muito grande também, fazendo entrega a rodo para os nossos sellers e fazendo todo o processo de fulfillment para eles, tá? Próximo slide, por favor. Eu queria reforçar que, embora a gente é o líder de bens duráveis, a gente acha uma categoria importante, que está, assim, num down cycle, mas que, como eu falei, ela, quando volta muito forte, né? A gente quer manter a nossa liderança aqui, continuar ganhando share em bens duráveis, né? Nós estamos fazendo um trabalho excepcional em novas categorias, tá? A gente já tem 46% de GMV vindo de novas categorias, do online específico, tá? Que eu não considero lojas físicas. A Kabu já entrou nos 3 meses desse ano também, super positivo, categoria de gamers, né, de periféricos de computador para gamers, totalmente complementar ao o core das nossas categorias, o eletroeletrônico, né? Temos aí 20 bilhões de vendas anualizado, então crescimento também bem acima, né, da média de durables, que no final até está caindo um pouco, né? Então o que está segurando mesmo o crescimento da companhia são as novas categorias, tá? Enfim, então estamos bastante animados com algumas novidades aí, né? Próximo slide, por favor. A gente lançou esse ano perecíveis agora, nesse mês, no Super App do Magalu. A gente está integrando todos os clientes da VIP Commerce, que é a plataforma de e-commerce que a gente comprou em março do ano passado no nosso Super App, já com uma UX totalmente desenvolvida para mercado, que é uma UX totalmente diferente do que para compra de outros produtos, né, de eletrônico, moda. A UX de mercado é baseada em basket, você tem que escolher um seller para comprar produto, então nós fizemos todos esses investimentos aí na melhoria da UX, estamos integrando todos aqueles clientes da VIP, que é o maior prestador de serviço de e-commerce para supermercados do Brasil. Inclusive, estamos com um stand na APAS agora, essa semana, muito bonito, né? Estamos super animados ali, divulgando. E também evoluímos bastante na integração do Equifome, né? No Super App. Também o Equifome está fazendo um trabalho bastante positivo aí, com 1,4 bi de MV, né, anualizado, né, 3 milhões de pedidos, né, e talvez é o único, né, operador de food delivery do Brasil que dá lucro, tá? Então, acho que é bem positivo que a gente está conseguindo fazer isso, né, ainda com a estratégia de crescer em cidades médias e pequenas dos interiores dos estados, né, mas já pensando em chegar nas grandes cidades também. Então, tanto, né, em produtos de mercado quanto em food delivery também, integrando o Super App, né, e ampliando aí as possibilidades de crescimento de novas categorias. Queria destacar bastante o primeiro TRI de Kabum, né, muita gente perguntando sobre isso, tá? Então, já colocamos aí 1 bi de GMV no primeiro trimestre, um trabalho fantástico. Kabum dá mais de 10% de EBITDA de margem, né? Uma empresa super eficiente, 50 milhões de lucro líquido, né? Já integrando aqui nos nossos resultados, mostrando aqui foi um tiro certeiro da companhia, né? Já integrada no Super App do Magalu também, os seus produtos, né? A gente está vendendo aqui internamente dentro do Magalu, né? E estamos também integrando o P do Magalu na Kabum, tá? Que tem uma base de clientes orgânicos muito alta, né? E um público super fiel. Lembrando que é uma categoria que tem uma projeção de crescimento muito grande, que é uma das categorias, um dos super nichos que mais cresce no mundo, tá? E, finalmente, a gente fez um lançamento super bacana no nosso Super App, que é o Compra Junto. Acho que, colocando aqui um pouco do que a gente fala muito, a Magalu, que é uma das principais empresas aí
em social do Brasil, né, com a Lu, enfim, com os seus 30 milhões de seguidores nas redes. Nós estamos tentando trazer um pouco do social para dentro do nosso super app, tá? E, enfim, lançamos o Compra Junto, que basicamente é um processo para fazer com que clientes convidem amigos para fazer a compra e destravem ofertas se todos os amigos chegarem e fizerem a compra, tá? É a primeira iniciativa de social commerce real do Brasil, muito comum na China, né? E 75% dos pedidos de compra juntos são nas categorias de mercado, casa e decoração, complementares aos nossos do core. Temos certeza que o Compra Junto vamos trazer muitos clientes aí para categorias novas, categorias no qual vai ter bastante discovery, principalmente impulsionados aí pelo processo social. Então, acho que está muito no sentido de diversificação de categorias e de crescer sem investimentos em mídia, com bastante, né, são categorias que têm ticket menor, né, o custo do marketing é muito alto, acho que a maneira mais inteligente de crescer nessas categorias é através do social commerce. Né? Eu queria dar um destaque para a Ads também, estamos aí com 100 milhões, né, de receita anualizados, crescendo aí no primeiro TRI em relação ao primeiro TRI do ano passado, 78%, um grande diferencial que nós estamos lançando aqui, o Ads na busca, que é um game changer aí para Ads, né? Então, vocês veem aí que a gente tem um gifzinho aí na nossa apresentação, quem estiver acompanhando ela online, que você vê que são os links patrocinados depois de uma busca específica. Acho que isso vai dar um aumento significativo de retorno dos sellers e, de fato, né, Ads em busca é aquilo que faz a grande diferença em termos aí de crescimento do Ads. Eu vou passar agora a minha apresentação para o Roberto Pellisso, porque ele vai falar um pouco da Fintech e dos resultados do TRI, com mais detalhes, e depois voltar para o Q&A com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Bom dia a todos. Vou primeiro falar um pouco sobre Fintech. Aqui a gente continua com o objetivo de aumentar o engajamento, aumentar a frequência dos nossos clientes e de monetizar o ecossistema como um todo também. Semana passada a gente fez 2 grandes anúncios, né, na nossa iniciativa de Fintech. Primeiro, voltado para pessoas físicas, a gente lançou o empréstimo pessoal na conta digital. Então, a gente chegou em março a 5 milhões de contas digitais MagaluPay, dentro do nosso Super App, um crescimento muito acelerado, né? Quase dobramos nos últimos 12 meses o número de contas MagaluPay. Emitimos também mais de 3 milhões de cartões nos últimos 12 meses, com destaque para o cartão Luiza. Chegamos para o cartão Magalu, vendido no 100% online. Chegamos a uma carteira de crédito de 18,6 bilhões de reais. E dentro dessa carteira de crédito, a gente já tem um portfólio, uma carteira de praticamente 2 bilhões de empréstimo pessoal para cartonistas, né, para quem já tem os nossos cartões. E agora a gente lança, né, a novidade é um empréstimo pessoal para quem não tem o cartão, para quem tem a conta e para qualquer usuário do nosso Super App que se cadastra rapidamente, cria sua conta e pode solicitar um empréstimo que cai diretamente em segundos na nossa conta digital. Vocês estão vendo aí a experiência ao lado, é uma experiência super rápida, fácil, intuitiva, e de todos os nossos usuários dos nossos apps, né, são mais de 40 milhões, a gente já tem 10 milhões de clientes pré-aprovados para contratar o nosso empréstimo pessoal. Então, uma super novidade para monetizar ainda mais o nosso lado voltado para clientes. E falando do lado, né, de sellers, a gente também anunciou uma super novidade, que é o cartão de crédito corporativo voltado para os nossos sellers, né? A gente fez uma pesquisa, 97% das empresas no Brasil não tem cartão de crédito, tem uma super demanda, assim como tem uma grande demanda por uma conta digital gratuita. Então, hoje a gente oferece uma conta digital gratuita para todos os nossos sellers, oferecemos maquininha, oferecemos empréstimos, e agora antecipação de recebíveis, e agora mais um produto para os nossos sellers, que é o cartão de crédito corporativo, com um diferencial, que nesse caso é tecnologia totalmente proprietária, é um cartão emitido e processado pelo Magalu, usando, né, a tecnologia das fintechs que a gente comprou ano passado, a Hub Fintech e a Bit55.
Então, mais um passo super importante, né, na nossa estratégia de fintech. E dando sequência, a gente mostra o crescimento, né, no volume total de pagamentos que a gente tem tido, crescendo 89% em relação ao ano passado, atingindo praticamente 21 bilhões de reais, com destaque aí para todas as nossas áreas de atuação. Passando para frente, comentando um pouco mais sobre os resultados, né? A Fred já passou bastante pelos crescimentos, só para reforçar aqui, o Marketplace cresceu 50%, né? O nosso e-commerce no total cresceu 16%, nossas lojas físicas 6%, e no geral, nossas vendas cresceram 13%, né, em cima de uma base muito alta, e atingiram 14,1 bilhões de reais. Um super destaque foi o aumento da nossa margem bruta, que atingiu 27,8%. Nossa margem EBITDA voltando para o patamar de 5%, né, no trimestre como um todo, mas evoluindo de forma importante ao longo do trimestre e superando 6% no mês de março. E o resultado líquido ajustado negativo no valor de 99 milhões, mais ou menos 1% da nossa receita líquida, influenciado pelas despesas financeiras, pela alta dos juros principalmente, né? Na sequência, a gente mostra um pouco a evolução da nossa margem EBITDA ajustada, né? Então, saímos de 2,6% no último trimestre, né, o quarto trimestre do ano passado, para 5% esse ano, com destaque para o aumento da margem bruta. O Fred já falou de várias iniciativas, né, que trouxeram a margem bruta para um patamar bastante maior. A gente destacou, né, o repasse gradual da inflação e da taxa de juros para os nossos clientes, né? A gente reduziu vendas sem juros, a gente aumentou, de certa forma, a taxa de juros, né, nas vendas com juros também. Fizemos ajustes no comissionamento dos sellers, e também o próprio crescimento do marketplace foi muito forte, né, e ajuda bastante na receita de serviços, que é 100% de lucro bruto, né? Então, o destaque foi o aumento da margem bruta, e nas despesas com vendas, a gente já viu nesse trimestre uma diluição em relação ao último trimestre do ano passado, em função das iniciativas que o Fred comentou, que foram implementadas, né, ao longo do trimestre, e no mês de março as despesas já foram diluídas mais ainda, né? E considerando que elas foram implementadas ao longo do mês, o reflexo tende a ser mais normalizado daqui para frente. E também sobre despesas não recorrentes, né, nesse trimestre elas já foram muito menores do que no último trimestre do ano passado, e também praticamente terminaram ao longo de janeiro e fevereiro, né? Então, daqui para frente, a gente tem uma evolução importante na nossa rentabilidade operacional, importante para lidar com o momento, né, de taxa de juros maior na economia. No slide seguinte, a gente fala um pouco sobre capital de giro. Vocês viram, né, que no trimestre a gente reduziu 1 bilhão em estoques, como a gente tinha prometido. Terminamos com uma posição de fornecedores bastante menor do que dezembro do ano passado, então teve uma variação do capital de giro em relação a dezembro de quase 3 bilhões de reais, em relação a março do ano passado, quase 2 bilhões de reais. Eu acho que aqui o importante destacar é que isso é muito sazonalidade, né? Então, o primeiro trimestre normalmente tem esse efeito sazonal. O lado bom da história é que a gente pagou todos os fornecedores, né, das compras realizadas no final do ano passado. Temos agora um saldo de fornecedores muito baixo, acho que um dos menores aí dos últimos tempos, o que quer dizer que nos próximos trimestres os nossos pagamentos serão muito menores e, consequentemente, reflexo muito positivo na geração de caixa operacional daqui para frente, né? Então, o capital de giro é muito sazonal, a gente tem a oportunidade de melhorar em todos os trimestres, giro de estoques, temos um prazo médio de compras bastante saudável e, com certeza, no último trimestre, a tendência é de reversão, né, dessa variação do primeiro trimestre e geração de caixa muito forte, como a gente sempre fez, né, nos últimos 5 anos, a gente sempre cresceu
gerando caixa a partir do capital de giro também. Então, esse é o nosso objetivo. E era necessário fazer esse ajuste, essa redução de estoques de 1 bilhão. No curto prazo tem esse efeito, porque são compras que a gente tinha feito, né, no ano passado. Agora são compras já pagas, né? Agora, daqui para frente, tendência positiva. Por isso que a variação do caixa líquido ajustado ali do lado não é uma queima de caixa, ela é uma variação associada ao capital de giro, que quando o capital de giro voltar ao normal, na sazonalidade dos próximos trimestres, a variação do caixa tende a acompanhar e ser positiva e está super associada. E estamos, né, continuamos com a posição de caixa líquido, né, uma das melhores estruturas de capital do varejo, caixa líquido de 1,6 bilhão, e no próximo slide a gente mostra um pouco mais sobre o nosso fluxo de caixa. Então, no trimestre, aqui fica claro, né, a variação de 12,3 bilhões para 8,5 bilhões, muito concentrada na variação do capital de giro, que eu já expliquei, investimentos em principalmente logística e tecnologia, da ordem de 200 milhões, o pagamento da aquisição da Kabum, da ordem de 500 milhões, e leasing e juros, da ordem de 200 milhões. Então, essa variação do fluxo de caixa do trimestre, aí, de novo, muito sazonal, muito associada ao capital de giro. E no próximo slide, a gente mostra que em 12 meses nós aumentamos a posição de caixa do patamar de 6 bilhões para 8 bilhões e meio, também com o efeito da variação do capital de giro, que a gente vai melhorar o giro dos estoques e vai voltar à normalidade, e também com o capital que a gente levantou no ano passado, tanto equity quanto dívida de longo prazo, a gente tem uma posição de caixa aí bastante robusta, uma das maiores posições de caixa, com certeza, para um primeiro trimestre, uma das maiores posições de caixa da nossa história. Dividida entre 2 bilhões de caixa e 6 bilhões e meio de recebíveis disponíveis. No próximo slide, a gente fala um pouco da Luizacred, também um super destaque, chegamos a 7,3 milhões de cartões Luiza e cartões Magalu, mais de 1 milhão de cartões Magalu, crescemos a base em mais de 30% nos últimos 12 meses, e, importante, crescemos o faturamento, né, em mais de 50%, o que mostra que os nossos clientes estão usando mais, né, mais frequentemente, gastando mais com os nossos cartões. Crescemos do patamar de 8 bilhões para 12 bilhões o faturamento da Luizacred, e com destaque para o crescimento tanto dentro do Magalu, mais de 20%, quanto fora do Magalu, mais de 50%, e super importante para a ativação do cartão e monetização da Luizacred como um todo. E, por fim, falando um pouco da qualidade da carteira da Luizacred, a gente mostra que a gente tem um dos níveis de NPL, né, 90 dias, um dos menores do mercado, aumentou um pouco em relação a dezembro e um pouco em relação a março do ano passado, mas está num patamar de 6,6%, que é um patamar muito abaixo do nível pré-pandemia, por isso que a gente deixa aqui março de 20, o que mostra, né, a qualidade da carteira da Luizacred, mesmo num cenário, né, de aumento da inadimplência no mercado como um todo, né, pela inflação, taxa de juros e tudo mais, e mesmo num cenário que a gente está crescendo muito, né, adicionando muitos clientes novos, e mesmo assim a gente continua com uma qualidade da carteira muito boa, um índice de cobertura também muito alto, 173%, e quando a gente mostra do lado o lucro líquido, a Luizacred teve 34 milhões de lucro líquido em BR GAAP e um prejuízo líquido de 27 milhões em IFRS. E aqui, de novo, são dores do crescimento em função de uma política de provisionamento muito conservadora. A diferença aqui de 60 milhões de resultado líquido é o resultado de uma diferença da ordem de 100 milhões de provisões a mais no trimestre, feitas em IFRS versus as provisões em BR GAAP. Então, de novo, uma
qualidade e um nível de provisionamento bastante conservador. Temos certeza que a gente está construindo aí um portfólio muito saudável, muito rentável e um dos maiores operações de cartão de crédito do Brasil. Terminamos, agora vamos abrir obrigado, e vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para seguir com a pergunta. A nossa primeira pergunta vem do Bob Ford, do Bank of America Merrill Lynch. Bob, por favor, pode seguir. Bob, acho que seu microfone está no mudo. Nós liberamos por aqui. Bem, vamos seguir com a pergunta seguinte, depois retomamos a pergunta do Bob. A nossa pergunta seguinte é do Joseph, do JP Morgan, do banco JP Morgan. Joseph, por favor, pode seguir. Olá, bom dia a todos, bom dia Fred, Beto, Vanessa, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar dois macro temas, sendo que um deles o Beto já explorou bem. Acho que olhando um pouco para o lado do e-commerce, né, a gente vê cada vez mais a empresa se alavancando nos ativos físicos para crescer. Então, assim, olhando um pouco para frente, né, até pensando nessas categorias de cauda longa que tem um ticket na média mais baixo, mas não necessariamente sempre mais baixo, eu queria entender de vocês, Fred, quando a gente deveria talvez pensar no 3P chegando em 50% de penetração de e-commerce, né, que era aquela meta antiga que era 50-50-50, né? 50 online, 50 3P, o online já passou disso faz tempo, mas eu queria entender quando vocês estão talvez vislumbrando esse 50% no 3P. E a segunda pergunta, ela vai um pouco no lado do cash burn, né, olhando um pouco para aquela variação de dívida líquida da empresa. Eu queria pegar, talvez, dentro da melhor projeção que vocês têm, como é que a gente deveria olhar esse número, talvez, mais para o fim do ano, né? Então, se a gente deveria ter uma geração de caixa, pensando aí no segundo semestre, um pouco mais parruda. E o segundo é como é que, talvez, o business de ads, né, que é um business de margem altíssimo, hoje 100 milhões de receita anualizada, ele pode ajudar, assim como a parte do Magalu Pagamentos, né, e a conta PJ, isso aqui já deveria ajudar, de alguma maneira, a geração de caixa ao longo do ano. Obrigado. Bom, eu vou... primeiro, obrigado pela pergunta. Eu vou responder a primeira e depois passar para o Beto para falar um pouco sobre a dinâmica de caixa. Tá? Bom, enfim, a gente vê pelas taxas de crescimento do 3P, do primeiro TRI e mesmo do quarto TRI do ano passado, que elas estão expressivamente acima da do 1P. Tá? Então, acho que a gente está adicionando base de sellers, a gente está crescendo, sobretudo, em categorias novas, né? Enfim, embora o nosso P é muito robusto, somos líder do mercado em 1P, a gente apresentou um crescimento aí, acho que acima da média histórica nos últimos 2 anos, muito em função da pandemia, Joseph. Então, realmente, 1P cresceu que nem 3P na pandemia. Né? 2020, 2021, cresceu taxas de 3P. O que não fosse a pandemia não seria o crescimento normalizado do 1P, mas aconteceu, né? Por conta que o pessoal estava em casa, precisava comprar, sobretudo, compraram muito produtos de bens duráveis. Né? Ao longo dessa pandemia, foi a categoria que foi bem no mundo inteiro, né? Nos 2 anos de pandemia. Então, foram crescimentos que
acabaram postergando um pouco o aumento da participação do 3P, mas se a gente continuar crescendo a taxas assim bem mais expressivas do 3P do que 1P, que essa é a tendência olhando para frente, o crescimento de participação, que nunca é meta, tá? Eu quero deixar claro que eu nunca tive meta de participação de online sobre loja física e tal, porque eu quero crescer todos os canais. A gente quer crescer loja física, 1P e 3P. Mas, naturalmente, 3P vai crescer mais do que proporcionalmente, né? Todo o nosso trabalho do parceiro Magalu, digitalização de loja física, é um diferencial, é um blue ocean, porque nós estamos entrando em base de sellers que ninguém mais dá, né? A caravana Magalu que nós estamos fazendo, eu acho que logo, logo o 3P, de fato, vai ser o grande responsável pelo GMV da companhia e vai continuar sendo o grande vetor de crescimento, como foi no primeiro trimestre. O grande vetor de crescimento da companhia foi o 3P e vai continuar sendo assim, olhando para frente, né, necessariamente no longo prazo. Tá? Então, essa é a nossa ação. O 3P, ele é accretive do ponto de vista de contribuição para as margens da companhia, operado do jeito que ele está operado agora, porque o 3P, do jeito que estava operado o ano passado pelo mercado, ele era mais de contribuição negativa. Então, take rate 0, free shipping overall, até para produto de, sei lá, R$10 de ticket médio. Então, nós estávamos operando numa situação absolutamente racional. Eu vejo que todos os players de marketplace do Brasil se tornaram mais racionais recentemente, que é uma bandeira que o Magalu gosta, que o Magalu sempre, historicamente, operou com crescimento, com rentabilidade, né? E o 3P, ele é intrinsecamente um canal até melhor do que um P, intrinsecamente, conceitualmente, mas tem que ser materializado na prática, né? Com práticas concorrenciais saudáveis, que é o que eu estou vendo que está acontecendo agora. Então, a gente deve continuar crescendo acima da média do mercado e ele vai contribuir para as margens. Assim como o marketplace vai contribuir para as nossas margens, tá? Que a gente acha que a gente consegue certamente voltar para os níveis históricos, né? A gente trabalhou 4 anos aí, eu como CEO, com margens acima de 8%, então eu vejo isso um patamar absolutamente, né, saudável, né? E eu acho que nesse patamar de juros salutar. A gente vai ter contribuições de todas as ações de fintech, principalmente de crédito, tanto ao seller quanto ao consumidor, porque crédito é o que dá dinheiro no mundo de fintech, processamento de pagamento é mais para conseguir base para você ativar o crédito, mas o que dá resultado mesmo é crédito, antecipação de recebíveis e crédito não vinculado necessariamente a recebíveis, tá? E o Eds, que é um setor aí que no mundo inteiro opera com margem de 50%, quanto mais ele for crescendo, né? E no mercado acho que tem muito espaço, nós temos 400 milhões de sessões por mês, considerando, né, todos os nossos canais, Kabum, Netshoes, Canaltech, Jovem Nerd, Still The Look, considerando todos eles 400 milhões de sessões mês, é um senhor ecossistema, né, e com enorme audiência, então dá para a gente aumentar muito a monetização e marketplace, fintech, com muito foco em crédito, né, tanto a PJ quanto o PF e o Eds vão contribuir bastante aí para que a gente retome margens e até ultrapasse no futuro, né, que foram o nosso histórico aí, que eu tenho certeza que vai ser o nosso futuro também. E sobre caixa, dinâmico de caixa, acho que o Beto já explicou, né? A gente também nos últimos 5 anos geramos mais de 1 bi de caixa por ano. A exceção foi o ano passado, muito em função, né, da questão dos estoques, que a gente conversou bastante nos últimos trimestres, que descalibrou um pouco o capital de giro, mas a gente sempre operou capital de giro de uma maneira positiva, né? Fornecedores maior do que estoque, com ciclo de caixa positivo, e é isso que nós vamos retomar. De novo, o nosso histórico fala por si só. Histórico super consistente, 1 bi de média. Mesmo se você considerar o ano passado, se você somar o ano retrasado com o passado, foi mais de 1 bi de geração de caixa, porque no ano retrasado generou mais de 3 bi de caixa em capital de giro. Então, padrão do Magalu é geração de capital de giro acima do resultado, tá? Então, estamos otimistas com isso para esse ano. Obviamente, tem muito trabalho, estamos no meio de uma situação econômica complexa, mas esse é o nosso foco. E, Beto, por favor, complemente. O Joseph, acho que o Fred falou tudo. No segundo semestre do ano passado, a gente tinha um planejamento de compras, né? E já tinha, né, com a indústria, uma programação de pedidos de 3 a 6 meses. Então, não era possível parar de comprar quando a gente viu, né, a desaceleração das vendas. Então, a gente acabou comprando e terminando com um estoque mais alto, e isso implicou em pagamentos nesse primeiro trimestre, né, antecipados, vamos dizer assim. Então, acho que
a variação do capital de giro desse trimestre, além da sazonalidade natural do primeiro trimestre, ela está totalmente associada a essa antecipação de compras que a gente fez no final do ano passado. Isso não vai mais acontecer. Esse ano a gente já tem um orçamento, uma programação de compras, né, e de vendas muito mais ajustada à realidade atual. A gente continua melhorando o giro dos estoques. A gente já tem um prazo médio de compras saudável, mas continuamos sempre buscando um prazo médio que financia, né, o nosso giro dos estoques. Então, como o Fred falou, a gente sempre gerou caixa a partir dessa relação. A tendência é de que isso volte nesse trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e com muita intensidade no quarto trimestre, que aí é o melhor de todos e ainda vai juntar, né, pela primeira vez, Copa do Mundo e Black Friday no mesmo período, e ainda mais com Netshoes, né? Então, independente do cenário macroeconômico, a sazonalidade leva a um período de vendas maiores, com estoques mais controlados, né? Você acaba gerando muito caixa e depois isso leva a um saldo de fornecedores maior no final do ano, que depois é pago no primeiro trimestre do ano seguinte e segue o jogo. Essa dinâmica do varejo, a dinâmica de capital de giro. Então, tendência, o trimestre mais, vamos dizer assim, negativo de capital de giro é só o primeiro trimestre. A tendência dos próximos trimestres é de geração de caixa a partir do capital de giro. Então, acho que esse o que a gente pode falar sobre geração de caixa como um todo. Não sei se tinha mais algum ponto da tua pergunta, Joseph. É isso, Beto. Assim, só se o Magalu Pagamentos já começa a contribuir de alguma maneira relevante no segundo semestre. Magalu Pagamentos, né, tem contribuído muito nos últimos anos, tanto em margens quanto em capital de giro e rentabilidade final, né? Então, Magalu Pagamentos, até um destaque, esse trimestre ele cresceu praticamente 75% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? A gente falou, o GMV do Marketplace cresceu 50%, Magalu Pagamentos cresceu 75%, né? O que mostra que os nossos sellers estão usando mais, né, nossos meios de pagamento e isso tem contribuído para a receita, né, de serviços, que consequentemente aumenta a nossa margem bruta consolidada e com lucro, né? Com lucratividade. Magalu Pagamentos, mais uma vez, teve um trimestre lucrativo. O ano passado deu 150 milhões de lucro líquido. Esse ano a tendência também é de bastante lucro em Magalu Pagamentos. E agora, cada vez mais com mais serviços, mais produtos e serviços para os nossos sellers, incluindo o cartão de crédito PJ, né, que é emitido dentro do Magalu Pagamentos. Então, é mais uma forma de monetizar o nosso ecossistema de fintech também. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Joseph. Obrigada, Joseph. Bem, a nossa próxima pergunta vem do Bob Ford. Bob, consegue nos ouvir agora? Não sei, acho que sim. Sim, estamos te ouvindo. Obrigada. Ótimo, muito obrigado. Parabéns pelas melhorias e obrigado por pegar as perguntas. A melhora nas margens operacionais é apenas para cobrir os juros mais altos ou é algo que devemos projetar no longo prazo? E também, podem discutir alguns de seus primeiros aprendizados em submundo de supermercado em termos de desafios, bem como resposta a engajamento com os consumidores, por favor. E por final, no Magalu Ads, onde vocês estão em termos de uso de dados e funcionalidade dos ads e como vocês estão pensando sobre a contribuição de longo prazo dos ads para o lucro, por favor? Bom, Bob, obrigado pela pergunta. A primeira pergunta foi? Melhoria nas margens operacionais e sim, algo de curto prazo ou longo prazo?
ela é algo, ô Bob, os aumentos de margem, né, foram algo que a gente vem trabalhando, né, e comunicando ao mercado já desde o Q3 do ano passado, né, como absolutamente necessário para essa realidade de juros maior. Então, sem dúvida, o curto prazo é um trigger para a gente, enfim, focar mais margem do que crescimento, principalmente num P de bens duráveis, tá? E também, né, em loja física de bens duráveis, faturamento de lojas físicas. Quando eu falo um P, eu estou falando nos dois canais, tá? Porque, enfim, é a realidade agora que você precisa para esse momento. Agora, o ponto é que sempre quando você ganha eficiência, ela vem para ficar, né? E aí, quando os juros abaixa, que é a nossa perspectiva, assim, tem uns que esperam o segundo semestre, tem outros que esperam só ano que vem, mas quando quer que ele abaixar, as margens ficam, né? E o bottom line melhora significativamente. Então, eu acho que é uma melhoria de eficiência que vem para ficar, né? Você usa crises também para melhorar a eficiência, para focar em coisas quando é um patamar de crescimento, você não foca, e depois essa eficiência costuma ficar, tá? E lembrando que essas margens tendem a subir também, não só com medidas de eficiência, mas com novos produtos que a gente está desenvolvendo e pretende escalar, né? Como eu falei, a fintech, né? A gente falou do Magalu Pagamentos, mas principalmente aqui essas operações de crédito que a gente vai fazer para PJ e PF tendem a melhorar nossas margens. Produtos financeiros sempre contribuíram para o resultado do Magalu. A gente não é uma novidade para a gente, tem há mais de 40 anos de crédito ao consumo, né? Então, crédito é uma coisa que a gente sabe operar, não é novidade, né? Tanto que o NPL, com toda a crise, está super controlado em 6. E eu acredito que vamos ter boas notícias aí para frente em relação a margens também advindas aí dessa operação, não só de pessoa física, como de pessoa jurídica também. E o Eds também eu vejo potencial enorme para contribuir também para as margens, olhando para frente. Então, eu estou otimista em relação a essa questão. E outra vai ser um foco nosso também. Eu acho que o mercado ele tende a exigir mais rentabilidade das empresas de tecnologia. O mercado inteiro já está operando com essa base mais racional. Então, eu acho que todo mundo está buscando mais rentabilidade, mais equilíbrio de crescimento e rentabilidade. Isso é notório. Todas as empresas do Brasil e do mundo estão buscando rentabilidade, inclusive as startups. Então, acho que esse é um caminho sem volta aqui, que o fundamento ele vai estar mais próximo do valuation e, enfim, as empresas em geral, abertas ou fechadas, vão estar procurando isso. Isso acaba dando espaço para empresas que sempre operaram um nível de racionalidade, com bom balance, como o Magalu. Sobre Eds, Fatala, eu acho que você poderia falar um pouquinho da parte de tecnologia que a gente está desenvolvendo de Eds, um pouquinho tanto de Geolock quanto, né, desse serviço em busca, só para mostrar um pouquinho do ponto de vista tecnológico que a gente está fazendo, e depois eu peço para o Edu falar um pouquinho de mercado. Obrigado. Ok, bom, oi Bob, falando sobre o Magalu Eds, a gente fez uma mudança, né, no ano passado, com a aquisição do time da Inloco, o código-fonte, a gente desenvolveu o próprio Ad Server, teve um trabalho grande de adaptação dele para o que a gente queria fazer aqui da parte Magalu Ads, fez o lançamento, começou agora a trabalhar em ter mais real estate, vamos dizer assim, dentro do canal do Magalu. Primeiro a gente começou com recomendações, né, algumas vitrines, agora a gente está levando para busca já. A gente está trabalhando nos algoritmos de matching para também considerar a parte de geolocalização desses produtos, né, dar prioridade também no Ads aos produtos que estão mais próximos do consumidor. Isso está sendo feito agora. E de próximo passo, a gente tem como explorar o tráfego que já existe dos outros canais de Magalu, de Netshoes, Época, Canaltech, Kabum, como foi falado, que dá essa soma aí de 450 milhões de sessões mês, para poder usar todo esse tráfego e exibir os anúncios dos nossos sellers. Então, isso que a gente está na parte do roadmap agora para desenvolvimento. Então, hoje a gente tem essa parte de evolução dentro de canal de Magalu, e agora a gente vai avançar para levar a parte dos anúncios para os outros canais do ecossistema. Edu, você quer complementar aqui com o mercado? Acho que como o Fatala falou, assim, a expansão da plataforma, o ouro está na busca, né? E a gente já está em teste AB. Então, do ponto de vista do que é o autosserviço, isso aí é o que vai dar escala para a gente está muito confiante com isso. Do outro lado, as nossas verticais de conteúdo, né?
GovNet, Sildeloop, Canaltech. Na medida que a gente juntou as forças comerciais, a gente vem conseguindo ter crescimentos expressivos na receita desses canais, desenvolvendo produtos especiais, né, aproximando nessa comunidade de anunciantes, que a gente tem relacionamento com os nossos veículos, assim como todos os projetos que a gente tem dentro do próprio Magalu. Então, como o Fred falou, é um negócio de margem alta, né, Ads, com esses dois drivers, né, que é a plataforma focando no autosserviço, principalmente para o seller, e do outro lado, a parte de branded content, o topo de funil para os grandes anunciantes, e a gente está bastante confiante aí no trabalho de todo o time para dar sequência, continuar crescendo e contribuindo para o resultado da empresa. Ele perguntou de mercado também, Edu. Acho que eu vou responder se você quiser me complementar. Mercado, assim, ele já é super importante do ponto de vista de número de pedidos, né, representando aí algo em torno de 40% do total número de pedidos, né? Isso é o nosso esforço 1P. E a gente está crescendo muito o esforço 3P agora, né, incluindo aí ordens, né, da parte da VIP Commerce e a gente deve considerar também o da Fome, né, Bob? Eu acho que todos esses têm o objetivo de incrementar a frequência, né? Lembrando que o nosso foco de crescimento não é 1P, é o 3P, essa integração da VIP que a gente acabou de anunciar, entrando aqui em perecíveis. Está muito agora no estágio inicial, né? Estamos otimistas, acho que o jeito de crescer é trazendo o comércio local, né, e a loja local para a plataforma, não fazer o 3P de mercado centralizado, o modelo tradicional dos marketplaces. E acho que a gente deu um tiro certeiro aí com a compra da VIP, com a integração do Super App, para fazer isso de uma maneira economicamente eficiente. Porque tentar entregar sabão em pó de um CD de São Paulo para o Nordeste com avião não vai pagar a conta, né? Então, acho que esse é o foco da companhia, de fazer aí a entrega super legal. Quanto menor o ticket, mais local tem que ser a entrega. Então, esse é o nosso objetivo aqui para a categoria de ticket mais baixo. Obrigada pela pergunta, Bob. A nossa próxima pergunta vem do João Soares, do Citibank. João, por favor, pode seguir. Bom dia, obrigado, Van. Bom dia a todos. Queria explorar um pouco o fulfillment, Fred. Como é que é a ambição da companhia hoje para a penetração do fulfillment, olhando talvez em porcentagem do GMV do 3P, e pensar um pouco no economics desse fulfillment, né? Como é que vocês vão cobrar essa talvez com uma comissão adicional aqui para o seller para tá dentro do fulfillment, enfim, entender um pouco a cabeça da companhia para o economics do fulfillment. E aí, para um segundo ponto, só para ver se a gente está interpretando correto aqui a tua cabeça, interessante ver que o 3P já tem uma margem de contribuição incremental ao resto da companhia, né? Então, acho que entender, olhando no médio e longo prazo, né, a gente está vendo um ambiente hoje, como você mencionou, bem racional. Mais para frente, talvez esse ambiente mude novamente. Então, não sei se a cabeça da companhia é sustentar essa margem de contribuição do 3P via monetização de ads, como vocês falaram, talvez a monetização do fulfillment, e isso compensar outros investimentos. Enfim, querendo entender um pouco a cabeça da companhia no médio e longo prazo para essa margem de contribuição do 3P. Obrigado, pessoal. Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu vou falar um pouco de fulfillment. O Décio, ele está de férias, ele não está aqui hoje, então talvez o Fatala me complemente um pouquinho do ponto de vista do como a gente desenhou sistemicamente fulfillment, mas a lógica era, isso levou um tempo, porque a gente fez um design de solução sistêmica que a gente gostaria de ter um fulfillment absolutamente complementar ao 1P, né? A gente queria usar os mesmos CDs, as mesmas docas, os mesmos operadores logísticos, o mesmo caminhão de abá de loja e toda a mesma frota e malha que sai do CD para a casa do cliente, incluindo todas as bases aí de cross-docking que a gente investiu. A gente investiu muito em área, né, no último ano, o investimento CAPEX foi histórico, a gente está com mais de 1 milhão de metros quadrados de área de armazenagem, tá? Reduzindo os estoques do 1P agora, a gente tem espaço para operar categorias de sellers e parceiros num custo já instalado, tá? Então, a ideia é justamente isso, e também a gente tem caminhões
navegando aí com ociosidade que vai de 50%, 30% a 50%. Então, acho que tem muito espaço aí de marginal para absorver uma malha já existente, rotas já existentes que já fazem o trabalho para um P e complementar isso com 3P, que com, obviamente, a armazenagem aumenta. A gente já tem o Magalu Entregas, que cresceu bastante, 110% nesse último trimestre, a gente passou aí já para 30% das entregas em até 2 dias. Eu acho que o foco do Fulfillment é ajudar esse 30% em até 2 dias de subir aí para cima. Eu não vou passar guidance disso, mas a ideia é aumentar expressivamente a participação em até 2 dias de entrega 3P. Hoje é o nosso único gap assim, de logístico relevante, em prazo de entrega em 2 dias. Lembrando que a gente começou os esforços só em 1 ano e meio atrás, já saiu de 0 para 30, né? Então já estamos aí, acho que evoluindo bastante numa empresa que começou o Marketplace só 5 anos atrás, né? Botou 180 mil sellers para dentro, saiu de 0 para entrega em 2 dias em 30%. Acho que um trabalho bastante forte aí nosso. E do jeito que a gente desenhou o nosso fulfillment, ele é totalmente accretive. Eu acho que a gente vai conseguir dar lucro operando com as menores taxas para sellers do mercado, sem subsídios desnecessários, tá? Porque, de novo, o custo é marginal, a gente está usando toda uma base já instalada de CDs, áreas já instaladas. A gente deve aumentar CDs olhando para frente também. Agora a gente, obviamente, já tem uma gordura, porque a gente investiu muito, mas aumentar a capacidade de logística. 30% da área das lojas também é de armazenagem, isso é super importante reforçar, não é só os CDs e os cross-docking centers. Então, é uma lógica de aproveitar a multicanalidade. E lembrando que o retira-loja para um P é 45%, Ship from Store e retira-loja, né? E só 13% para o 3P. Esse número vai aumentar muito. E o custo do retira-loja é muito baixo para a companhia no 1P e vai ser baixo para o seller também. Então, acho que o fulfillment vai ajudar em vários sentidos e a gente conseguiu desenhar ele de uma maneira que ele tira os mesmos benefícios da multicanalidade do nosso 1P. Eu acho o caminho de racionalidade do mundo digital sem volta. Eu acho que we are not in Kansas anymore, né? Acho que foram muitos anos de juro negativo no mundo. Eu não vejo aí a possibilidade do Brasil voltar a 2% de juros nominal anual também, no curtíssimo prazo. Então, eu vejo que, no geral, investidores e executivos vão estar aí tendo que agora fazer crescimento com racionalidade. Então, irracionalidade hoje, no mundo de hoje, não faz mais sentido e, na minha opinião, não vai voltar a fazer tão cedo. Então, aquelas que estão operando, startups que estão operando com muito cash burn não estão conseguindo captar, né? E empresas grandes, públicas, que estão operando com muito cash burn estão sendo obrigadas a se racionalizar, pressionadas ou tendo um ritmo muito forte em share price. Então, eu acho que é meio que um caminho sem volta, na minha opinião, e como o Magalu historicamente sempre operou, com muito equilíbrio. A gente sempre cresceu acima do mercado com rentabilidade, e a gente vai querer continuar operando nesse princípio, principalmente num ambiente que o custo de capital está tão alto. Obrigado, Fred. Então, só para a gente, conclusão aqui, então, é que a gente deveria, talvez, essa margem de contribuição do 3P num caminho ascendente. Com a integração, com a inclusão, né, de EIDs e de os produtos de fintech que a gente está colocando, sim, tá? A gente já fez um aumento de margem que já nos dá uma possibilidade de trabalhar de maneira de margem de contribuição positiva, né? Nós não precisamos agora subir mais, porque nós não estamos queimando caixa. Tem marketplace aí que está queimando 2 bi de caixa por ano, com unit economics negativo por ordem. Nós não estamos nessa situação, né? Então, a gente deve continuar aqui num patamar ascendente, mas sem grandes solavancos, porque a gente também tem que dosar com o crescimento. O nosso 3P não está no tamanho que a gente pode estar, e a gente vai chegar lá, tá? Então, é importante a gente equilibrar bem isso sem exageros, tá? A gente está sendo mais, acho que, duro aí em relação a margens no 1P. O 3P a gente queria só estar com margem positiva, né, e desenvolver iniciativas para melhorar ela a longo prazo, mas não queremos exagerar na dose aqui, porque a gente precisa continuar crescendo o 3P acima do 1P. Perfeito, Fred. Obrigado. Obrigada pela pergunta, João. A nossa próxima pergunta vem da Irma Scars, do Banco Goldman Sachs. Irma, pode seguir, por favor.
Olá, bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, só voltando um momento para fulfillment, só queria entender um pouco mais o que mudou a cabeça de vocês, que no passado vocês já falaram que fulfillment talvez não faria tanto sentido, que vocês ficaram que cross-docking, oferecendo cross-docking para os sellers seria a solução que faria mais sentido para vocês. Entendo que a capacidade ociosa tem um raciocínio, né, muito importante, mas imagino que também deve ter tido talvez algum outro feedback, algum outro learning que mudou a cabeça de vocês. Então, eu só queria entender um pouco mais essa evolução na estratégia de logística para sellers e fulfillment. E a segunda pergunta Caravana e Parceiro Magalu, muito legal essas iniciativas, acho que faz todo sentido. Queria talvez entender um pouco mais a partir de quando vocês acham que isso vai ser um motor importante para o crescimento 3P, se isso já é uma coisa para este ano, talvez para a segunda metade do ano, ou mais para o futuro, mais para médio prazo, vamos dizer. Obrigada. Bom, Irma, muito obrigado aí pela pergunta. Acho que ela me dá a oportunidade de esclarecer que, enfim, não é uma mudança estratégica, né? A gente nunca falou que não ia ter fulfillment. A gente sempre falou que o nosso foco era a entrega local e cross-docking, tá? E continua sendo, né? Eu não vejo o fulfillment ser a maior parte das nossas entregas no futuro, né? Sempre vai ser uma opção adicional para o seller que queira estocar produto aqui, mas a gente continua e vai continuar crescendo muito a entrega com cross-docking e focando bastante a entrega hiperlocal. Ele é um complemento de serviços da logística, lembrando que o nosso fulfillment não entra com um CD exclusivo para 3P, que é o padrão do mercado, usando as infraestruturas já próprias do 1P, complementando as instalações do 1P, né, com custo marginal bem mais baixo do que o custo daquelas operações que são 3P only, tá? Que, enfim, foi um diferencial do nosso 1P, que sempre foi o único 1P com rentabilidade do mercado, vai ser por 3P também. Então, eu não vejo como mudança estratégica, mas sim como um complemento de opções para o seller. Quer dizer que ainda acho, olhando o futuro para frente, que o fulfillment nunca vai ser a maior parte das nossas entregas do 3P, mas ele vai ser uma opção importante que vai contribuir para aumentar o prazo de entrega mais rápido, níveis de serviços maiores, para aqueles sellers que queiram pagar por esse serviço, tá? Então, de novo, é uma complementaridade e não uma mudança estratégica de rota. Eu não me lembro aqui a segunda pergunta. A caravana, enfim, nós vamos visitar várias cidades brasileiras. Assim, ela tem um aspecto super importante da gente atrair um seller muito específico, que é o seller analógico. Tá? A gente acredita que é importante ter essa proximidade para fazer essa conversão, como eu falei. Tá? É um projeto plurianual, né? A gente vai visitar várias cidades esse ano e vamos continuar isso ano que vem. Estamos super entusiasmados com isso, mas lembrando que ela faz parte de uma proposta de valor maior, né? Não é só você pegar e sair na estrada. A gente tem todo um stack tecnológico do parceiro Magalu, que é único para varejista analógico. A gente tem todo o time de hunting de loja física que faz a preparação para isso. Nós temos toda a capacidade logística com a loja como agência Magalu. Então, e temos todo um trabalho de times de hunters também e uma série de outras iniciativas que a gente tem para trazer seller analógico. Elas, como um todo, já estão fazendo a diferença. A gente foi a empresa que mais adicionou seller formal na nossa base nos últimos 2 anos. Fizemos já alguns 2 pilotos importantes aí no mês de abril. Então, eu estou bem otimista que todas as iniciativas somadas à caravana, que vai estar eu acho que é a cereja do bolo, vão ajudar a gente a continuar tendo um crescimento sustentável de base de sellers. E um ponto importante da caravana não é só trazer novo seller, Irma, é também vender mais serviços do ecossistema para o seller. Então, vender mais o crédito, vender mais as maquininhas, vender o cartão, né? Colocar o seller em todas as plataformas do grupo, não só no Magalu, mas também em outros, trazer restaurantes para Aqui Fome. Então, ela tem uma visão de materializar o ecossistema na cidade. Então, não só trazer novos sellers, mas fazer cross-sell também. É bem claro, muito obrigada. Obrigada pela pergunta, Irma. A nossa próxima pergunta vem da Helena, do Banco Itaú BBA. Helena, por favor, pode seguir.
Oi, pessoal. Obrigada por pegarem nossa pergunta. Nossa pergunta, na verdade, é um follow-up de algumas coisas que já apareceram aqui sobre rentabilidade, working capital, mas o que a gente queria entender aqui é como que vocês foram capazes de, ao mesmo tempo, reduzir uma quantidade grande de estoque com uma melhora de rentabilidade. E aí, se vocês puderem discutir um pouco em relação a como é que foi a margem do 1P especificamente, como é que ela foi evoluindo, a margem bruta, né? E quanto que vocês acham que foi importante essa racionalização do mercado para essa melhora, seria ótimo. Obrigada. Bom dia, Helena. Obrigado pela pergunta de novo. Bom, a margem bruta, a gente destacou, ela cresceu tanto no 1P, na receita de mercadorias, pelos efeitos que a gente falou, né, aumento do preço e cobrança de juros para os clientes finais. Então, assim, isso afeta muito a margem bruta de mercadorias. Essa margem subiu muito em relação aos últimos trimestres e voltou para um patamar, né, mais próximo com a do primeiro trimestre do ano passado, quando a gente fala só a margem bruta de mercadorias. Quando a gente fala a margem bruta total do Magalu, só vamos dizer, da controladora, aí tem a receita de serviços ajudando bastante, e aí essa receita de serviços está associada ao crescimento do marketplace muito forte, né, que cresceu mais de 50%. Então, quando a gente olha só o Magalu, a gente teve uma expansão de margem grande, combinando essas duas coisas. E quando olha o consolidado, aí entre a controladora e o consolidado, a gente tem o efeito muito positivo de Netshoes, a Época Cosméticos, as duas, né, verticais, né, muito importantes e líderes, né, nas suas categorias, com margem bruta no patamar de 40%. E tem também a consolidação de Magalu Pagamentos, Hub, Bit, todas elas, né, as fintechs com margem bruta também bastante positiva, basicamente receita de serviços, né, que tem uma margem bruta muito alta. Isso faz com que a margem bruta, né, do Magalu ainda cresça mais ainda para o consolidado. Então, é uma combinação de fatores, né, tanto, né, produtos quanto serviços do Magalu, quanto novas categorias, quanto serviços da fintech. E quando a gente fala só de mercadorias, né, especificamente, acho que você destacou um ponto que é super relevante, a gente conseguiu subir, né, muito a margem de mercadorias em relação aos trimestres anteriores, e vendendo 1 bilhão de estoques, né, que a gente falou, né, vendendo produtos, né, em excesso, num trimestre que é marcado normalmente, né, pela liquidação fantástica, né, as promoções de varejo, de começo de ano e tudo mais. E a gente conseguiu fazer isso com muita eficiência operacional, com muita assertividade em todas as campanhas, todas as promoções, nas lojas, no e-commerce, nos dois canais, vamos dizer assim, a gente conseguiu reduzir as promoções sem juros, aumentar a venda com juros, e isso passa também por campanhas, por mobilização da força de vendas nas lojas físicas, por muito teste AB no e-commerce, né? A gente conseguiu reduzir, um ano atrás a gente fazia muita campanha em até 24 vezes sem juros, isso não existe mais, né? Venda sem juros no máximo até 10 vezes e numa proporção muito menor do que lá atrás. As vendas acima de 10 vezes, a maior parte delas tem juros, e aí quando a gente vende com juros, antes a gente cobrava uns juros mais baixos, a gente cobra uns juros mais altos, né? Então, uma série de iniciativas que fizeram a gente subir a margem bruta de mercadorias também, né, mesmo vendendo 1 bilhão de estoques, né? Então, acho que acho que é um conjunto de fatores e todos eles, vamos dizer assim, muito sustentáveis que a gente vai continuar buscando fazer nos próximos trimestres também. Tá ótimo, obrigada. Obrigado, Helena. Obrigada pela pergunta, Helena. A nossa próxima pergunta vem da Daniela Eiger, da XP Investimentos. Dani, pode seguir, por favor.
Obrigada por pegar minha pergunta. Um bom dia para todos. Eu tenho alguns follow-ups. O primeiro ponto em relação ao capital de giro, né? Eu queria primeiro explorar um pouquinho essa forte redução aí de fornecedores. Eu entendo que vocês falaram que foi consequência de uma menor compra, né? E aí eu acho que por conta dessa talvez normalização do nível de estoques, mas só entender se também tem alguma questão de dinâmica de talvez uma negociação de um pagamento à vista melhor, enfim, que vocês viram como oportunidade frente a esse macro mais desafiador, de repente garantir uma margem bruta mais adequada num nível de preço mais baixo, enfim, então só entender um pouquinho se foi puramente essa questão de menores compras ou se também teve alguma questão de negociação. E aí também pensando para frente, né, vocês comentam desse nível de estoque mais adequado, mas frente até a questão que a gente tem visto aí da China ainda em lockdown, um risco aí de disrupção de oferta, a gente vê Estados Unidos vários produtos faltando, como que vocês estão vendo uma eventual retomada, aí, principalmente acho que no segundo semestre, né, aqui do Brasil, e aí talvez mais concentrado no quarto trimestre, como a gente pode pensar nesse novo patamar de estoque, se isso já faz sentido mesmo nesse cenário de uma eventual retomada segundo semestre ou não, aí eventualmente a gente teria uma nova recomposição aí para o segundo semestre. Um segundo mais rápido aí, é só para ter certeza que eu não perdi isso, mas essa questão da margem operacional de 8, entender qual que é o timing que vocês entendem que faz sentido pensar nessa volta para esses patamares, né? E uma última em relação à questão da inadimplência, né? De fato está bastante controlada, mas eu queria saber se vocês conseguem dar uma explorada olhando especificamente nos sellers, né? Que é o que de fato o risco é de vocês, como isso tem se comportado, né? E aí também vocês puderem falar um pouquinho sobre como vocês têm visto mortalidade desses sellers frente a esse macro mais desafiador. Então acho que é isso. Obrigada pela pergunta. Oi, Daniela, tudo bem? Bom dia. Bom, tem várias partes aqui, eu vou ver se eu lembro de todas, tá? A primeira, sobre a dinâmica de fornecedor, eu acho que, na verdade, assim, em termos de prazo ainda, patamares absolutamente saudáveis e, de fato, acho que num cenário que você está negociando, né, para a redução desses estoques e depois recompondo esses estoques com compras, efetivamente você tem que sempre, né, ver qual que é a tua melhor opção, mais prazo ou um custo menor e que é aquilo que dá a melhor rentabilidade para você. A gente achou que era bom a gente, né, fazer um trabalho de entrar o segundo tri limpo, né, sem grandes, né, prazos de pagamento com o fornecedor, com estoque bem mais baixo do que do que fechamos no final do ano, para a gente conseguir agora operar o segundo tri para frente com uma situação de margem operacional mais equilibrada. Então, a gente está, assim, com uma certa maneira, com capital de giro limpo para fazer as negociações do segundo tri para frente, não estamos com muito fornecedor vencendo, então nós temos aqui um espaço de negociação muito positivo aqui para essas conversas segundo tri para frente, tá? Ainda acho que o estoque não está totalmente equalizado, porque se olhar em relação a prazo de cobertura, já tivemos ainda prazos melhores, então ainda tem um trabalhinho aí para fazer, não está totalmente equalizado, mas o grosso nós fizemos aí no primeiro tri, tá? Dito isso, eu acho que a situação agora, Daniela, é muito melhor do que o ano passado. O ano passado a gente colocou estoque para dentro, no segundo, terceiro quarto do ano, o dólar estava 5,70, né? E a gente estava aí no auge do superaquecimento dos Estados Unidos, né? Que estava comprando todos os produtos do mundo, né? Então estava um momento lá de muita, né? O coronavírus dos Estados Unidos foi muito maior que o nosso, era acho que $3 mil. Então, de fato, aí teve uma explosão do consumo lá, e foi um momento que você tinha pouco produto no mundo e o dólar estava alto. Agora você está numa situação com o dólar a 5 e a gente sente aí até um certo excesso de produtos, tá? Ainda não tanto quanto vai acontecer no segundo semestre, porque eu sinto que a economia está desaquecendo nos Estados Unidos e vai continuar desaquecendo forte com esse projeto de aumento de juros aí. Mas o que eu tenho falado com os meus fornecedores aqui, o Rego pode me complementar depois, nosso diretor comercial, é muito mais disponibilidade na maioria dos fornecedores que a gente teve no ano passado, com um dólar melhor. Então, estamos com melhores condições aqui de compra, né, até com custos melhores, a exceção é o aço, né, a linha branca que ainda está pressionada de custo, mas tem produto para vender, não tem nenhum problema de disponibilidade, mas eu acho que nós estamos numa condição melhor
de estar com capital de giro lean para fazer negociações aqui para frente e manter margens mais altas, enfim, mas a gente acredita que a gente consegue evoluir bastante, né, margens e melhorar capital de giro olhando para frente. Deixa eu deixar claro, Daniela, que nós não estamos passando guidance de 8, tá? O que eu falei é que a gente operou historicamente em margens de 8 e que a gente tem a total possibilidade de chegar nelas novamente. Enfim, que esse já foi o nosso padrão, eu tenho muita convicção que isso é possível novamente. Eu não vou dar guidance de prazo, e nem é um guidance, é só um comentário de que já operamos 4 anos seguidos, antes da pandemia, todas as lojas abertas, com um equilíbrio melhor de crescimento e margem, então temos todas as possibilidades para voltar nisso, até porque a empresa é maior agora, tem mais escala, mais poder de barganha, mais escala para diluir custo fixo, então eu tenho convicção de que isso é possível, mas não é um guidance, nem vou dar um time frame para isso. Eu não lembro das outras perguntas, Beto. Você pode comentar. Rego, e depois se você quiser comentar alguma coisa de fornecedores, fica à vontade. Bom dia, Daniela, tudo bem? Sobre inadimplência, você perguntou sobre inadimplência de sellers, né? E a gente tem um produto, né, que é um empréstimo para sellers, financiado por meio do nosso FDIC. A gente já fez empréstimo para mais de 1.000 sellers, né, daqueles 180 mil sellers que a gente tem. O foco são pequenos sellers, né, sellers que precisam de um empréstimo para investir em estoque e vender mais no nosso marketplace. Então, são sellers que a gente empresta, em média, em torno de R$50 mil por empréstimo, né? Então, é uma carteira ainda relativamente pequena, né? Fazendo essa conta em torno de R$50 milhões apenas. A gente está fazendo ajustes na experiência e nos modelos, e logo a gente deve acelerar, deve escalar esse produto bastante, que vai crescer, né, no futuro bastante puxado pelo crescimento do nosso marketplace, o crescimento da nossa base de sellers como um todo. Acho que aqui a inadimplência hoje é muito baixa, assim, a NPL 90, abaixo de 5%, e são dados públicos até, a gente divulga dentro do resultado do nosso FDIC, é um dado público, vocês podem ver a inadimplência muito baixa, a gente ainda está fazendo esses ajustes. A vantagem de tudo desse nosso produto é que, primeiro, a gente tem todos os dados do seller, né, numa base diária de transações e o nosso score do seller, então, por isso a inadimplência é muito baixa também. A gente usa todos os dados, né, para pré-aprovar e aprovar o seller com base na experiência, no NPS, na qualidade, no crescimento, taxa de crescimento, de cancelamento, todos os dados que a gente tem disponíveis do seller numa base diária, né, e o que enriquece muito o nosso modelo de aprovação. A gente combina também com o modelo com dados externos, né, obviamente. Então, isso faz com que a aprovação em si já seja muito eficiente. E além disso, o seller ele tem um relacionamento umbilical com a gente, né? Ele vende dentro da plataforma, ele quer pagar para poder continuar vendendo também, né? Então, é diferente de uma operação clean, uma operação simplesmente transacional. Ela tem um relacionamento muito grande, uma certa interdependência, e, além de tudo, temos os recebíveis como garantia e, futuramente, vamos poder ter até os estoques como garantia. Então, é uma operação super relevante para a nossa estratégia, né, e para o crescimento da nossa fintech, do nosso marketplace e o potencial de monetização também. Então, a inadimplência super controlada e super baixa, menos 5% de NPL 90. Excelente, super claro. Obrigada. Obrigado, Daniel. Obrigada pela pergunta, Dani. A nossa próxima pergunta vem do Richard Cathcart, do Banco Bradesco. Richard, pode seguir, por favor. Obrigado, Vanessa. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta e obrigado pelas informações que vocês divulgaram no release sobre os crescimentos das várias categorias.
Queria perguntar especificamente sobre a categoria de vestuário. Sei que é uma tema que a gente já discutiu aqui, mas queria só voltar para a questão especificamente do nível de cross-sell que vocês estão conseguindo incentivar entre as sites especialistas, Netshoes, Zattini, Epic, etc., e o Super App do Magalu, especificamente dentro da categoria de vestuário. E além disso, queria entender se vocês puderem, enfim, dividir algumas informações sobre os níveis de tráfego orgânico e pago dentro dessa categoria de vestuário. Obrigado. Richard, obrigado pela pergunta. Eu vou passar a resposta para a Silvia, vai responder para você, nossa head da área de fashion. Pergunta. Tá no mudo. Alô? Bom dia, Richard. Desculpa, a gente teve aqui uma questão com o microfone. Mas obrigada pela sua pergunta. Então, primeiramente, quando a gente fala do nosso site, né, dos nossos sites especialistas e o Super App do Magalu, enfim, a gente entende que cada uma dessas propostas, né, de valor, então, seja do site especialista ou generalista, tem um papel muito relevante, né? Então, dentro do nosso Super App, eu acho que tem a função da gente conseguir realmente fazer o one-stop shop, né? Então, ele é o destino ali de toda a nossa audiência dentro do Magalu e principalmente baseado no marketplace. Então, a gente consegue alavancar bastante a diversidade de sortimento, acoplando muitos sellers, né? E trazendo, então, essa facilidade e conveniência para os nossos consumidores. Então, tem uma série de benefícios, né, que a gente está desenvolvendo dentro dessa proposta de valor, né, generalista. Então, desde benefícios cruzados para o consumidor dentro do Super App. Então, quando a gente faz campanha de cashback, né, então o nosso consumidor ele é beneficiado entre as diversas categorias, né? A gente tem o parceiro Magalu, então o parceiro Magalu ele é muito relevante para ambas categorias, né? Tanto a de moda quanto de beleza, tanto do ponto de vista de trazer os pequenos sellers, né? Então, no Magalu a gente tem esse propósito de conseguir envolver esses sellers menores que muitas vezes não vão ter condição de se digitalizar sozinho, então a gente consegue dentro do app do Magalu, através do parceiro Magalu, apoiar esses sellers e essas marcas menores nessa digitalização, e isso é bastante produtivo e a gente já tem visto resultados muito expressivos. Então, hoje, na categoria de moda, o Magalu ele tem crescido, né, a 3 dígitos já há alguns trimestres. Então, o primeiro trimestre a gente cresceu 115%. Então, o Magalu já representa 40% da nossa venda de moda, né? E a gente entende que para frente isso vai continuar nessa velocidade. E aí, quando a gente fala do cross-sell, né, sua pergunta específica de venda cruzada entre os especialistas no app do Magalu, a gente também vê esse benefício. Então, a Zattini, Netshoes e Época são, né, grandes, vamos dizer, sellers dentro do nosso Super App Magalu, e a gente consegue alavancar a especialidade, né, dessas plataformas especialistas, né, que é essa experiência mais focada na categoria, né, a gente vende tickets médios mais altos, então, dentro de Zattini, a gente consegue vender ticket médio mais alto, então, geralmente, produtos, um mix de produto mais modal, né, e isso é alavancado também entre Magalu e Zattini. Mas, Richard, só reforçando que a gente entende também que cada um desses sites especialistas tem o seu papel separado, tá? Então, dentro, sim, do Magalu, com a venda cruzada no Magalu, mas também tem a sua audiência. Então, só para te ilustrar, Netshoes e Zattini juntas têm uma base de usuários ativos de 9 milhões de clientes, né? É bastante relevante. A Zattini tem 2 milhões de usuários ativos, então é uma base muito engajada e que a gente entende que é importante e que vai continuar sendo investido para frente, tá?
Eu acho que você fez a pergunta sobre o fluxo, né? O fluxo orgânico versus pago. Isso. A gente, Richard, entende, né? E a gente consegue observar que dentro dos nossos sites especialistas, né? Zattini, Época, Netshoes, a gente tem um fluxo orgânico maior, né? Então, são plataformas que elas são destino para as categorias e tem ali uma fidelidade conquistada. Então, o fluxo orgânico, ele é maior, bastante alavancado também pelos nossos apps, tá? Então, como eu falei, a Zattini tem aí 2 milhões de app installs, né? Uma base bastante engajada. Nos últimos meses estava aí top 3 entre os apps mais instalados de moda. Então, a gente tem essa estratégia dentro dos nossos especialistas de investir e engajar os usuários via app, e isso nos ajuda bastante no fluxo orgânico, né? Em Magalu, especificamente, existe uma alavancagem maior no fluxo pago, mas também temos, ao longo dos meses, acompanhado essa evolução, tá, do aumento do tráfego orgânico. À medida que a gente cria essa base, cria o conhecimento, a gente consegue também ver essa evolução progressiva do tráfego orgânico dentro do Magalu também. Tá? Excelente. Obrigado pelas respostas muito úteis. Obrigado. Richard, obrigada pela pergunta. Bem, a nossa próxima pergunta vem do Andrew Ruben, do Banco Morgan Stanley. Andrew, por favor, pode seguir. Hi, thank you for the question. Most have been answered, but I'd like to understand a bit more about Kaboom, in particular, what drove a continued strong margin, and if there are any takeaways from Kaboom's margin trajectory that can perhaps apply to the core Magalu business. Thank you. Andrew, obrigado pela pergunta. Bom, a Kaboom ele é uma empresa, acho que muito especial em vários aspectos. Ela está no segmento assim que cresce bastante, que tem, né, ela tem uma base fiel enorme, um tráfego orgânico gigante, uma participação de venda à vista altíssima. O Pix dela é acima de 30%, para você ter uma ideia. Então, não tem tanto efeito de desconto de recebíveis dentro da sua... Embora é uma operação de ticket alto, participação de venda à vista bem alta e hiper eficiente, assim. Então, o SG&A dela é de 10%, né? Muito baixo. Enfim, estoque centralizado lá do Espírito Santo. Então, é uma operação muito redonda, muito eficiente, com características únicas, sem tanta concorrência. Ela não tem grandes concorrentes, né? São operadores pequenos aqui no Brasil que não tem o nome da Kaboom. Então, é toda uma particularidade especial dela. E, claro, a gente sempre, em todas as companhias que a gente adquire, a gente procura trazer know-how aqui. Fizemos isso com o Netshoes, né? E certamente com o Kaboom, né? O que tiver de processos inteligentes e operações mais eficientes que nossas vão ser aproveitadas para o P como um todo também. Tá, mas ela é uma prova de que um P bem administrado pode dar muito resultado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, Fred, pode prosseguir. Bom, só agradecer a participação no call de resultados e deixar uma boa semana a todos. A teleconferência do Magalu está encerrada. O time de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.